Bom, então no primeiro bloco a gente falou sobre os casos de extinção do mandato, né? Aquelas situações em que tem um ato declaratório da mesa diretora, ok? Por vontade própria de algum dos seus membros ou do partido político. Então, as três situações são casos de extinção, onde tem um ato declaratório da mesa diretora da casa. Agora, a gente precisa estudar os três casos passíveis de cassação do mandato parlamentar. Cassação será um ato, será um processo onde deve se observar o contraditório e ampla defesa e deve ser levado ao plenário da Câmara ou do Senado, né, ao plenário da Casa. Então, um processo de cassação de mandato parlamentar, ele vai passar por toda a fase instrutória, resguardando aquele que está sendo questionado, né, perante o poder, o membro que está sendo questionado e pode perder o seu mandato, dando a ele o direito de se defender. Tudo bem? Então, isso precisa ficar claro. Artigo 55, incisos 3, 4 e 5 são casos de extinção do mandato, ato declaratório da mesa, de ofício, por vontade de um de seus membros ou por vontade de partidos com representação no Congresso Nacional. Artigo 55, incisos 1, 2 e 6, cassação de mandato. Cassação de mandato de parlamentar. Processo, né, que exige toda uma instrução. É um ato constitutivo, então precisa de uma instrução probatória para se, ao final, realmente entender se será cassado ou não o mandato do parlamentar. Quem faz essa cassação é o plenário da casa. Cuidado, pessoal! Quando a gente falou de direitos políticos, nós falamos que não é possível, lembra que a gente falou que a Constituição foi feita logo depois do período de ditadura, então ela queria suprimir algumas situações e uma delas era, né, cassação de direitos políticos, né? O artigo 15 fala que não há cassação de direitos políticos e sim perda ou suspensão. Aqui nós não estamos falando de direitos políticos, tá? Isso é pegadinha de concurso. O que existe é cassação de direitos políticos, lá previsto no artigo 15, que não é possível, né? Ou é perda ou é suspensão. Quando a gente vem pro artigo 55, que são os casos em que ele vai perder o mandato, né, por situações aqui graves, né, que necessitam da autorização do plenário da casa, vocês têm esta palavra usada sem nenhum problema. Então, vocês podem ver, e agora a gente está vendo direto, tá? Vocês podem ver que algum deputado ou senador estão protocolando, estão ingressando com ações para cassar. Então, estão entrando no Congresso Nacional, na Câmara, nos deputados, com cassações de mandatos de alguns parlamentares, tá? Então, não confundam uma com outra. Cassação de direitos políticos realmente é proibido pela Constituição. Cassação de mandato eletivo, cassação de mandato parlamentar, absolutamente possível. E quais são os casos que pode o parlamentar incorrer nesta cassação, neste processo de cassação? Os incisos 1, inciso 2 e inciso 6. Em todos esses também deve se resguardar o contraditório e a ampla defesa. E nessas situações, quem vai decidir se o membro do parlamento ele vai perder ou não o seu mandato é a maioria absoluta dos votos da casa, ok?
Então, vamos começar falando quais são as 3 situações. Então, a gente tem lá. A primeira situação está no inciso 1, que fala que perderá o mandato o deputado ou senador que infringir em qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Então, a gente tem que fazer uma menção ao artigo 54. O artigo 54, ele traz algumas proibições aos deputados e senadores. Então, fala que ele não pode, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Isso daqui é para não dar privilégios. Então, a partir do momento que eu me torno deputada ou senadora, eu não posso utilizar do meu cargo para firmar contrato com uma pessoa jurídica de direito público, tá? Eu não posso ter privilégios. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, em entidades constantes na linha anterior. Assim como eu não posso firmar contrato com essas pessoas, eu também não posso ser, a partir do momento que eu me torno senador ou deputado, me tornar funcionário de uma dessas empresas, dessas entidades de direito público, naqueles cargos que são de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, também é proibido, porque eu estaria utilizando de um benefício por ser deputada ou senadora. Desde a posse, né, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo ou função que sejam admissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso anterior, patrocinar em causa que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso anterior, ser titular de mais de um cargo público eletivo. Tudo isso, gente, que está aqui no artigo 54, tudo isso diz respeito a vantagens, não é? Depois que eu me torno deputado ou senador, eu não posso ter mais esse tipo de vantagem. Eu não posso usar do meu cargo do meu cargo eletivo para obter alguma vantagem na administração pública. Então, essas são as proibições constantes do artigo 54. Depois nós temos cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. A gente já até comentou um pouco de decoro parlamentar no assunto anterior que a gente tinha. E o decoro parlamentar, ele está disposto nos regimentos internos das casas. Então, o fato de você ter uma conduta dentro do Poder Legislativo que ele vá denegrir a imagem do Legislativo, denegrir a instituição legislativa, né? Causar vergonha, desaprovar atos ali feitos, tudo isso, desde que esteja lá previsto no regimento interno, o deputado ou senador, ele pode ser processado e até ter o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Tá? Na sala de aula nós vamos falar de um assunto que aconteceu ontem. Hoje é dia 17. Ontem, dia 16, tem uma notícia justamente sobre isso. Na próxima sala de aula vocês me lembram, para a gente falar sobre este assunto do decoro parlamentar. Então, o decoro parlamentar, ele tá, né, as situações de decoro estão dentro dos regimentos internos das casas. Então, se aquele deputado ou senador, ele infringiu, ele cometeu um ato vergonhoso à instituição, vergonhoso que denigre a imagem da instituição, ele vai poder sofrer um processo de cassação, tá? Para perder o seu mandato. O último inciso é o inciso 6, fala que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.